Capítulo 24. O adolescente e o perigo da AIDS. A adolescência é a formosa fase da existência física na qual o sonho e a fantasia dão-se as mãos, na busca do fantástico e do deslumbramento. Rica de inexperiências, o seu é o campo da pesquisa, da vivência, e mediante esses comportamentos o jovem adquire maturidade, descobre o mundo e aprende a discernir entre aquilo que deve ou não fazer. Cada erro ensina-lhe a corrigir-se e a adquirir capacidade para o futuro acerto, desde que se encontre forrado de ideais de legítimo interesse pela aprendizagem. Os seus parâmetros renovam-se com muita frequência, porque a ilusão de um momento se transforma em realidade noutro, assim impulsionando-o a novas tentativas, descobrindo a própria sexualidade e a do seu próximo. A curiosidade povoa-lhe o universo da mente e os desejos espocam no corpo em forma de ansiedade, às vezes mal contida. Não tendo uma formação ética bem consolidada, é direcionado para a iniciação vulgar, relâmpago, destituída de compromisso, correndo o risco de contaminar-se de inúmeras enfermidades, particularmente a sífilis com todo o seu séquito de sequelas e a AIDS, evitando os mecanismos preventivos de contágio, ou porque a ocorrência se apresenta precipitadamente ou em circunstâncias imprevistas, torna-se mais vulnerável aos riscos das doenças infecto-contagiosas, dentre as quais se destaca a hora denominada peste branca. Outro sim, atraído ao consumo de drogas injetáveis, entre tormentos, ansiedades volumosas, participa das sessões coletivas, utilizando-se de agulhas usadas que se fazem portadoras do vírus e torna-se, sem o perceber, soro positivo, abrindo campo para a degenerescência orgânica futura. Somente a educação dos hábitos sexuais, através da disciplina bem direcionada e a total abstinência de uso de drogas de qualquer natureza, especialmente as injetáveis, podem assegurar ao indivíduo em geral e ao adolescente em particular permanecerem imunes à AIDS. Certamente existem os casos das transfusões de sangue contaminado, que a negligência das autoridades sanitárias e médicas podem e devem evitar. No entanto, a ocorrência de casos é bem menor do que naqueles acima referidos. Mesmo quando se recomenda o uso de preservativos para os relacionamentos sexuais seguros, merece seja considerado que o vírus da AIDS é menor que o poro do látex, que é a matéria-prima essencial para a confecção dos mecanismos preventivos. Tem havido muitos casos nos quais o espermatozoide atravessa o látex protetor e realiza a fecundação feminina, isto porque o mesmo mede cerca de 3 microns, tamanho menor do que os poros do preservativo, considerando-se que o vírus da AIDS é 10 vezes menor do que o espermatozoide, portanto, medindo aproximadamente 0,1 micron. As possibilidades de atravessarem os poros do látex são incontáveis. As pessoas gostam muito de vivenciar regimes de exceção e é muito comum asseverarem que determinadas ocorrências negativas não lhes acontecem, como se a sua leviandade as imunizasse contra as consequências desastrosas da insensatez. Da mesma forma pensam muitos adolescentes que se entregam a riscos desnecessários, confiando na boa fortuna ou na fada madrinha que os iriam proteger mesmo sem qualquer merecimento da parte deles. Qualquer fator degenerativo, que decorra de contaminação microbiana ou virótica, atinge todas as criaturas humanas, não havendo pessoas imunes à ocorrência. Os cientistas detectaram pouquíssimos indivíduos que se não contaminaram com o vírus HIV, não obstante os relacionamentos promíscuos que se tem permitido na área do sexo, e os estudam procurando respostas para o fato, cujas razões devem encontrar-se na estrutura orgânica através de resistências específicas. Da raridade do acontecimento à generalização, medeia, no entanto, uma distância infinita que não pode ser ignorada. Quando o indivíduo se permite licenças morais, não apenas as suas defesas orgânicas entram em desequilíbrio, mas também aquelas que procedem do espírito através do psiquismo, fonte geradora da vida. O hábito doentio da permissividade produz enzimas psíquicas que agridem o sistema imunológico e desarticulam as defesas do corpo. Ademais, fazemos parte do grupo de estudiosos que acreditam possuírem as células um tipo de consciência embrionária individual que merece respeito, mediante cujo intercâmbio se obtém a de natureza global, aquela que é expressa pelas experiências do ser espiritual. Assim sendo, toda vez que a mente desavisada ou viciosa planeja atividades perturbadoras e vulgares, agride a consciência de equilíbrio com diversas células que passam a funcionar irregularmente, dando início ao campo receptivo para as infecções, as contaminações. Esse acontecimento
poderia ser então considerado da seguinte forma: não são os micro-organismos destrutivos que produzem as doenças no ser humano, mas o psiquismo em deterioramento que abre campo vibratório para que os invasores se instalem e desenvolvam os processos de enfermidades. A partir do momento em que se reconsiderem atitudes e linhas de pensamentos, contribui-se definitivamente para a mudança de campo, propiciatório à recomposição da saúde, ao tempo em que as substâncias medicamentosas produzirão os efeitos desejados por melhor receptividade celular. A mente e o comportamento estão associados aos complexos mecanismos da saúde e da doença, contribuindo de forma eficaz para a instalação de uma ou de outra. No caso do adolescente, em razão da sua imaturidade e da falta de reflexão mental no cotidiano, o problema das infecções é muito mais perturbador, porquanto, ao detectar qualquer processo em instalação, o medo o assalta, passando a contribuir psiquicamente para a sua ampliação. Uma conduta saudável que resulta de pensamentos edificantes, equilibrados, constitui o melhor caminho para uma existência juvenil feliz sem os riscos dos desequilíbrios emocionais nem das enfermidades degenerativas, particularmente da AIDS, cuja cura ainda se encontra algo distante de ser conseguida, embora as notícias auspiciosas que aparecem a cada momento. Vida, portanto, saudável em qualquer período da existência, particularmente na adolescência, é a receita para a felicidade. Capítulo 25. O adolescente e o suicídio, não conseguindo a auto-identificação mediante o processo de educação, a que se encontra submetido ou portador de um distúrbio psicótico maníaco-depressivo, que não conseguiu superar ou experimentando frustrações decorrentes de conflitos íntimos, o adolescente maturo opta pela solução adversa do suicídio, sem estrutura emocional para enfrentar os imperativos psicossociais ou mesmo os desafios dos relacionamentos interpessoais, ou aturdido pelas sequelas das drogas aditivas ou empurrado a plano secundário no lar. O adolescente parece não encontrar caminho que deva ser percorrido, tombando no autocídio infame de consequências infelizmente imprevisíveis e estarrecedoras, ignorando a realidade da vida na sua magnitude e profundidade, procura solucionar os problemas normais pertinentes ao seu crescimento da maneira mais absurda, que é a busca da morte, em cujo campo ressurge vivo, agora, sob a carga insuportável da ocorrência elegida para fugir do combate que o elevaria a estágio superior de conhecimento e de autorrealização. A existência corporal é enriquecedora, exatamente por ser constituída de ocorrências às vezes antagônicas que aparentemente se chocam quando, em realidade, se completam, quais sejam a alegria e a tristeza, a saúde e a enfermidade, o êxito e o fracasso, a conquista e a perda, o bem e o mal, que se harmonizam em fascinantes mosaicos de experiências, resultando em vivências positivas pelo processo de atravessar e conhecer as diferentes áreas do mecanismo da evolução. Não houvesse esses fenômenos díspares, nenhum sentido existiria na metodologia do conhecimento por faltar a participação ativa nos acontecimentos que fazem o cotidiano. A desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio, com a proposta de encontrar nele solução para as dificuldades que são insanchas de progresso, sem as quais se permaneceria estacionado no patamar em que se transita. Essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil, como compreensível, facultando a fuga hedionda da existência carnal, rumando para a tragédia da continuação da experiência que se desejou abandonar, agora piorada pelos efeitos trágicos da ação infeliz, que aumenta o fardo de desar, exatamente por causa do alucinado e covarde gesto de fuga. O ser humano está fadado à glória estelar, que deverá conquistar a esforço pessoal, galgando cada degrau que o leva às alturas com o esforço próprio, mediante o qual se aprimora e consegue superar-se. Toda ascensão provoca reações compatíveis com o estágio que se alcança, exigindo renovação de forças, ampliação de resistência para conseguir os cumes anelados. É natural, portanto, que surjam impedimentos que se apresentam como testes de avaliação que selecionam aqueles que se encontram mais bem dotados e fortalecidos para o êxito. Desistência é prejuízo na economia da autorrealização e fuga é desastre no empreendimento da evolução, que ninguém consegue sem grandes prejuízos. No período de infância e de adolescência, o ser forma o caráter sob as heranças das reencarnações anteriores, que se expressam, nem sempre de forma feliz, produzindo, às vezes, choques e dores que devem ser atenuados.
canalizados pela educação, pelos exercícios moralizadores até que se fixem as disposições definidoras do rumo feliz. Nunca, porém, a caminhada se dará sem dificuldade, sem tropeço, sem esforço. Quem alcança uma glória sem luta não é digno dela. O suicídio brutal, violento, é crueldade para com o próprio ser. No entanto, há também o indireto, que ocorre pelo desgastar das forças morais, emocionais, das resistências físicas no jogo das paixões dissolventes, na ingestão de alimentos em excesso, de bebidas alcoólicas, do fumo pernicioso, das drogas aditícias, das reações emocionais rebeldes e agressivas, do comportamento mental extravagante, do sexo em uso exagerado, que geram sobrecargas destrutivas nos equipamentos físicos, psicológicos e psíquicos. O materialismo que infelizmente graça sem qualquer disfarce na sociedade, que se apresenta em grupos religiosos, salvadas as naturais exceções, coloca suas premissas no comportamento das pessoas e as propele para a conquista hedonista, para o gozo material exclusivo, empurrando suas vítimas para as fugas alucinantes, quando os propósitos anelados não se fazem coroar pelos resultados esperados. O adolescente, vivendo nesse clima de lutas acerbas e não havendo recebido uma base moral de sustentação segura, na vida física vê somente a superficialidade, o prazer mentiroso, a ilusão que comandam os comportamentos de todos, em terríveis campeonatos de loucura. Desfilam os líderes da aberração nos carros do triunfo enganoso e muitos deles, não suportando a coroa pesada que os verga, são tragados pela overdose das drogas do desespero, que os retira do corpo mais dementados e atonitos do que antes se encontravam. Noutros casos, são consumidos pelas viroses irreversíveis, especialmente pela síndrome de imunodeficiência adquirida, que os exaure e consome a pouco e pouco, tornando-os fantasmas desprezíveis e aparvalhantes para aqueles mesmos que antes os endeusavam, imitavam e buscavam a sua convivência a peso de ouro e de 1000 abjeções. O adolescente, cuja formação padece constantes alterações comportamentais, necessitando de apoio e de diretriz emocional, desejando viver experiências adultas, sem alicerces psicológicos de segurança, naufraga sem forças, arrastado pelas poderosas correntezas dos grupos sociais nos quais transita, grupos esses quase sempre constituídos por enfermos, desestruturados quanto ele próprio. Quando o lar se tornar escola de real educação, e a escola se transformar em lar de formação moral e cultural, a realidade do espírito fará parte das suas programações éticas, sem o caráter impositivo de doutrina religiosa, compulsiva obsessiva, porém com a condição de disciplina educativa moralizadora, que é da qual ninguém se poderá evadir ou simplesmente ignorar. Então o suicídio na adolescência cederá lugar à resistência espiritual, para enfrentar as vicissitudes e os desafios, mediante amadurecimento íntimo e compreensão dos valores éticos que constituem a vida, através de uma visão correta sobre a realidade do ser, do seu destino, dos seus objetivos na Terra. O adolescente aprenderá a esperar, semeando e cuidando da gleba na qual prepara o futuro, a fim de colher os frutos especiais no momento próprio, frutos esses que não lhe podem chegar antes do tempo, descartando-se as impulsões autodestrutivas que resultam de psicopatologias graves, mas que também podem ser devidamente tratadas. As ocorrências que levam ao suicídio na adolescência serão sanadas e se alterará a paisagem emocional do jovem, a fim de que ele desenvolva o seu processo reencarnatório em paz e esperança, ganhando conhecimentos, adquirindo sabedoria e construindo um mundo novo no qual o amor predominará. A infância e a juventude receberão os cuidados que merecem na sua condição de perenes herdeiros do futuro. Fim.